Uhum. Agora, há fundamentos que você, ou princípios do marxismo na teologia da libertação, como há princípios aristotélicos na teologia de São Tomás e fundamentos e princípios platônicos na teologia de Santo Agostinho. Acontece que usam disso para condenação. Agora, recentemente, em um podcast, o padre Júlio Lancelotti disse que a teologia da libertação e o marxismo, interpretado pelo marxismo, é a mesma lógica da teologia do São Tomás de Aquino, com base em Aristóteles, e a teologia do Santo Agostinho, com base em Platão. Mas isso não tem sentido nenhum, e eu vou mostrar para você por quê. E outra coisa, ele falou também que o Bento XVI e o João Paulo II meio que aprovavam essa questão da teologia da libertação, mas não. Eles, na verdade, criticavam a teologia da libertação principalmente nesses aspectos, os aspectos em que eles não usam, os marxistas da teologia da libertação, não usam a questão ascética, que é com base na filosofia de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. Mas olha só o que o Júlio Lancelotti falou. Existe a teologia da libertação. Ela não é condenada. Não existe uma condenação. Existem avaliações sobre a teologia da libertação. O próprio Papa São João Paulo II declarou: a teologia da libertação é útil, oportuna e necessária. Isso é o discurso do Papa São João Paulo II aos bispos no Brasil. Uhum. O Papa Bento XVI fez reparos à metodologia. Por exemplo, para você entender, São Tomás de Aquino usou a filosofia aristotélica. Santo Agostinho usou a filosofia platônica. Tanto que a gente diz numa linguagem figurada: São Tomás batizou Aristóteles, Santo Agostinho batizou Platão. E a teologia da libertação usou mediações socioanalíticas, inclusive do marxismo. Agora, o marxismo é uma coisa, a teologia da libertação é outra. Agora, há fundamentos que você, ou princípios do marxismo na teologia da libertação, como há princípios aristotélicos na teologia de São Tomás e fundamentos e princípios platônicos na teologia de Santo Agostinho. Acontece que usam disso para condenação. Agora, veja, hoje você pode estudar filosofia sem conhecer o marxismo? Hoje o mundo pode estudar ciências sociais sem estudar o marxismo? Não. Hoje você pode estudar psicologia sem estudar Freud? Claro que não. São extremamente necessário. Você pode conhecer literatura sem levar em conta o Saramago? Impossível. Você pode estudar filosofia sem levar em conta Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre? Claro que não. Ah, não, eles são ateus. Ah, eles são... Qual que é a opinião do senhor sobre essa teologia da libertação? Eu fui formado na teologia da libertação. A teologia da libertação é uma teologia que nasce da espiritualidade. Há muita fake news, muita deformação. E, em geral, quem critica a teologia da libertação nunca leu Gustavo Gutierrez, falecido recentemente. É uma mentira que vai se propagando e todas as culpas vão sendo jogadas na TL. É manipulação. TL, o que quer dizer TL? Até na linguagem da informática, o que é TL? No mundo da informática, o que é TL? Eu vejo... É uma sigla da informática. Então o pessoal fica, a culpa da TL. Mas o que é a TL? Ninguém sabe explicar. O que é o comunismo? Ah, você é um padre comunista. Falam muito isso para mim. Eu digo, quais são 4 fundamentos do comunismo? Aí as pessoas falam, é comunista porque é abortista, porque defende os LGBT. Não, o comunismo não tem nada a ver com isso. O comunismo é uma filosofia dialética, é outra coisa. Então, eu pergunto para esses críticos da teologia da libertação, eles leram Gustavo Gutierrez? Eles sabem quem é Inácio Lacorria? Eles conhecem o pensamento de Juan Luís II, de Ricardo Munhoz, de Franz Rick Lammerter? Não conhecem. Hoje, por exemplo, você estudar filosofia e não conhecer Henrique Dussel? O Papa Francisco falou uma coisa interessante há pouco tempo, a jornalista riu muito. Ele falou, não quero padres burros. E ele falou, já tem muito burro solto por aí. Porque as pessoas não estudam, não leem. Então, para você fazer uma crítica, você precisa estudar. As pessoas não querem estudar. A gente estuda com inteligência artificial.
corrigir erros e trazer os extraviados para o caminho certo. Ratzinger fica alarmado com alguns dos relatos que recebe das embaixadas do Vaticano no resto do mundo. Decide então, nos primeiros anos do seu cargo, tomar uma posição. Na América Latina, a teologia da libertação descobrira no cristianismo um instrumento de política. Ratzinger e o Papa concordaram em que devem combater todas as ideologias ligadas ao marxismo. Ratzinger publica uma instrução sobre a teologia da libertação, na qual acusa o comunismo de ser o flagelo dos nossos tempos. Na Nicarágua, o Papa critica severamente o escritor e padre Ernesto Cardenal. Ratzinger impõe um silêncio penitencial de 1 ano ao franciscano brasileiro Leonardo Boff. Na sua campanha contra a teologia da libertação, os acontecimentos políticos parecem apoiá-lo. Der Umstand, dass die Befreiungstheologie selbst Politik war und auch sein wollte, brachte es mit sich, dass in dem Augenblick, in dem die politische Konstellation sich radikal veränderte, diese Theologie irgendwie über Nacht gleichsam zusammengebrochen ist. Ich würde nicht sagen, dass sie vollständig verschwunden ist, weil ja auch die Probleme bleiben. Insofern müssen irgendwie dieselben Fragen immer wieder auftauchen. Aber in ihrer eigentlichen Form hat sie an Aktualität verloren und sie drückt sich in verschiedenen Metamorphosen heute aus, etwa in der Idee der Befreiung von der kulturellen Kolonisation Lateinamerikas und Asiens durch den Westen, auch in feministischen, ökologischen Befreiungsideen. Das Panorama als solches hat sich gewandelt und jedenfalls, denke ich, ist sichtbar geworden, dass es notwendig war, einer einseitigen Radikalpolitisierung des Glaubens sein eigentliches Wesen energisch entgegenzustellen. Então, de fato, não dá para colocar as duas coisas em pé de igualdade. É muito desonesto da parte, intelectualmente, não desonesto no sentido de que ele é uma pessoa desonesta, mas é desonesto intelectualmente. O Júlio Lancelotti, ele negligenciar esses fatos. Que é uma coisa básica, né? Você não precisa ser um mestre em teologia ou algo do tipo para entender o que eu tô falando aqui. E é só você ver as críticas que o Bento XVI fazia à teologia da libertação e algumas frases mesmo, para você vai entender a lógica. Que não tem nada a ver. O que o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho fez com a teologia, juntando a questão de Aristóteles e Platão, está muito distante do que é o que os marxistas fazem com a teologia da libertação. É outra lógica, é outra forma, porque a teologia da libertação tem uma marca muito assim em questão materialista, até mesmo cientificista, né? Que a teologia do São Tomás de Aquino, do Santo Agostinho, é muito mais profunda, é outros elementos, é outra forma. Não tem sentido nenhum ele dizer que está em pé de igualdade. Isso é uma coisa muito básica, né? E ele diz que tem os outros autores, que não leu os outros autores. Sim, esses autores, eles falam de uma profundidade do marxismo ali, só que eles, evidentemente, eles estão a criticar, inclusive, essas teologias de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, o Bento XVI, ele, na verdade, ele começou a criticar a teologia da libertação principalmente nesses aspectos. Quais são os aspectos? Os aspectos em que a teologia da libertação coloca a metafísica do lado, ou seja, não existe mais metafísica, é tudo questão materialista, material, não existe mais milagre, não existe dogma, não existe nada. Então, de certo modo, o Bento XVI ele não jogou na nada do lixo a teologia da libertação, principalmente essa questão de ajudar os pobres, questão social. No entanto, qual é a questão? Se você for comparar, se o Júlio Lancelotti ele quis dizer que a teologia da libertação ela pode ser interpretada pelo marxismo, assim como a teologia do São Tomás de Aquino ela foi usada com base em Aristóteles. Só que não tem nada a ver, é uma discrepância muito grande. Por quê? Porque essa teologia aí do São Tomás de Aquino, de maneira rasa, ela estava falando da metafísica, da questão metafísica mesmo, da questão da fé, da questão de questões muito mais profundas, falando assim de modo raso, metafísica. Embora esteja falando de questões materiais também. Só que a teologia materialista,
da teologia da libertação, ela rejeita essas questões, ela rejeita mesmo essas questões metafísicas e coloca só a questão materialista como ênfase, só o social. É muito mais isso. Na verdade, a teologia da libertação só vive disso, da questão materialista. Por isso que está aí a questão problemática. Já o Aristóteles e o Santo Agostinho, Aristóteles não, o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho não. Eles estavam falando de questões materiais também, mas muito mais de questões de fé, de questões da metafísica mesmo, de algo que não é palpável, de questão de fé, de questão de dogmas, de sacramentos, que não envolve simplesmente uma questão material. Então, quando existe uma desonestidade intelectual, quando o Júlio Lancelotti aborda isso da teologia da libertação, comparando a análise